Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós damos sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos falando sobre o esquecimento do passado. Este assunto se encontra no capítulo 7 da Volta do Espírito à Vida Corporal, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Nós já fizemos um estudo, né, deste assunto, uma primeira parte, e agora nós estamos aqui nessa parte segunda. Vamos tratar algumas questões. Aqui a questão 395, pelo menos, nessa segunda parte do estudo. Bom, nos é questionado o seguinte: podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Acho que esse é um assunto que passa pela cabeça de muitos de nós, né? Será que a gente pode ter uma revelação daquilo que nos aconteceu em outras existências, né? Só para a gente entender também um contexto do porquê dessa pergunta, é porque aqui nas questões anteriores, né, em que nós falamos sobre o esquecimento do passado, nós sabemos que quando a gente encarna, nós então temos um corpo material que serve de instrumento para que o espírito possa atuar sobre este mundo material que nos cerca. Obviamente que este corpo, esse que nós estamos utilizando agora enquanto encarnados, né, o corpo mais estéril, né, não o perispírito, o corpo material mesmo, ele tem uma característica de grosseria da matéria, né, vamos colocar assim, que está de acordo com o mundo no qual o espírito está encarnado. Aqui nós estamos em um mundo de provas e expiações, né? Um mundo onde nós ainda precisamos resgatar muitas coisas, além de passar por muitas provas que vão nos auxiliar no nosso progresso espiritual. Acontece que este corpo material, sendo muito grosseiro, ele também acaba nos oferecendo uma barreira muito grande para que o espírito, a nossa essência espiritual, possa exercer em toda a sua plenitude as suas faculdades de espírito. Então, o nosso corpo, como os próprios espíritos esclarecem, né, é como se fosse um vaso muito opaco para que o espírito pudesse manifestar todas as suas faculdades. Então, isso acaba influenciando naquilo que o espírito poderia ter de acesso às suas próprias faculdades. E uma dessas características ou uma dessas faculdades seria a própria reminiscência do passado, de outras existências anteriores a esta, a qual nós estamos aqui vivendo. Então, nós, aqui enquanto encarnados, acabamos perdendo a lembrança exata, consciente, daquilo que nós fomos, daquilo que nós passamos, daquilo que nós fizemos nas nossas existências anteriores, né? E uma das coisas que sempre se perguntam é: se nós nos esquecemos do nosso passado, será que isso não atrapalharia o nosso progresso? Não seria, na verdade, um obstáculo para que a gente pudesse progredir espiritualmente? E os espíritos nos esclarecem, nos instruem a respeito desse assunto, nos dizendo que não. Na nossa condição espiritual, na nossa condição de progresso que conseguimos fazer até então, né, este esquecimento ele é essencial para que a gente possa caminhar. Porque se nós não tivéssemos esse esquecimento, a lembrança do passado nos atrapalharia muito as nossas relações com os outros espíritos, porque cada um de nós iria lembrar o que o outro fez para mim ou o que nós fizemos para ele, e atrapalharia muito a nossa liberdade de agir. Porque se a gente lembra de alguma coisa que não nos agrada, né, de outras existências, talvez aquilo fizesse com que a gente se afastasse de um espírito que hoje estivesse no nosso caminho, na nossa vida, para que a gente pudesse aprender junto com ele a caminhar juntos. Então, esse esquecimento, ele é muito essencial nessa nossa condição, né? Então, isso nós tratamos no estudo anterior, né? É tratado aqui nessas questões 392 a 394, e para aqueles também que tiverem um pouco mais de curiosidade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, também temos um texto que nos esclarece muito, né, essa questão do esquecimento do passado. O Kardec nos deixa, inclusive, aqui no final, um comentário muito importante, né, na questão 394, ele deixa um comentário muito importante, né, ele ainda fala assim para nós: gravíssimos inconvenientes teria o nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira, em outros, nos exaltaria o orgulho, peando-nos, em consequência, o livre-arbítrio, ou seja, afetando, né, o nosso livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta. A voz da consciência e os pendores instintivos. Olha que importante isso. Quer dizer, é necessário que a gente compreenda que essa lembrança nos traria grandes inconvenientes.
Mas que isso não é um obstáculo, porque nós temos como nos avaliarmos, avaliar as nossas tendências, as nossas características, nosso caráter, aquilo que hoje para nós é um grande desafio, tanto de maneira interior quanto aquilo que nos é oferecido ao nosso redor, bem como também as oportunidades que nos são concedidas, né? Isso tudo nos auxilia a entender quais são os nossos propósitos aqui na nossa existência, tanto com relação aos aspectos de progressão, aquilo que nós precisamos passar e passar bem para que a gente possa progredir, quanto também características que estão relacionadas a algumas das nossas imperfeições que precisamos trabalhar nessa existência. Então, através de um exame da consciência, através também do estudo das nossas próprias imperfeições, dos nossos instintos, nós podemos então ter uma noção, um conhecimento melhor, mais profundo sobre nós mesmos, e isso pode ser considerado então como estando relacionado a algumas das nossas vivências anteriores. Serve como uma bússola para nos indicarmos as nossas características ou aquilo que nós vivemos no passado. Muito importante isso. E aí que entra, portanto, essa questão assim. Mas será que nós não poderíamos ter algumas revelações a respeito das nossas vidas anteriores? Sabemos, então, que temos a oportunidade de avaliar a nossa consciência, os nossos instintos, as nossas características e dali fazer o estudo de nós mesmos, né, nos aprofundarmos nesse estudo que é muito importante, é essencial, é de extrema importância na nossa existência, para daí ter uma noção daquilo que nós fomos. Não como mera curiosidade, não como mera curiosidade, mas com fins sérios de nos melhorarmos, de entendermos aquilo que precisamos trabalhar dentro de nós. E nisso, os espíritos nos auxiliam com os seus conselhos, com as suas intuições, nós estamos amparados nesses aspectos. Né? Agora, se a gente estiver interessado em saber aquilo que eu fui por mera curiosidade, já não é um bom caminho, já não é aquilo que temos que ter em mente ao iniciarmos esse estudo. O objetivo é sempre da melhoria espiritual, do progresso espiritual, e não de saciar as nossas curiosidades. Né? Não é esse o objetivo. Então a gente entra nessa pergunta novamente, né? Podemos ter algumas revelações a respeito das nossas vidas anteriores? Olha só, nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado, né? Então, ok, entendemos que a gente poderia ter esse tipo de revelação, né? E que inclusive, muitos já sabem, né? Sabem aquilo que foram no passado e que se dissessem abertamente, né? Isso poderia trazer grandes revelações. Ok. Mas a gente pode avançar um pouquinho ou se aprofundar um pouquinho nessa questão para entender qual seria a utilidade de tais revelações, né? Vamos entender um pouquinho mais. Aí a gente vai lá no livro dos médiuns, tá? O livro dos médiuns, ou guia dos médiuns e dos evocadores. Está lá na segunda parte, das manifestações espíritas, no capítulo 26. Das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Tá lá no finalzinho do livro. Sobre as existências passadas e vindouras, no item 290. Tá? Então é um livro essencial para que a gente possa compreender essas questões. E lá nos é trazida a seguinte questão na 15.a. Podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? Olha só. Deus, algumas vezes, permite que elas vos sejam reveladas, conforme o objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras, e nesse caso, feitas quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Olha que importante isso, né? Se for para nossa edificação, se for para nossa instrução, as revelações serão verdadeiras e, nesse caso, feitas quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Ele, porém, não permite nunca para a satisfação de vã curiosidade. E aí a gente poderia, então, nós compreendemos, antes de tudo, né, que quando é importante para o nosso progresso, essas revelações poderiam acontecer de maneira muito providencial para nos auxiliar, né, visto também que, caso elas acontecessem, não nos atrapalharia o livre-arbítrio, o que é muito difícil. Que é muito difícil, porque se essas revelações acontecem, nós precisamos ter um cuidado muito grande para que a gente não fique apegado a essas questões, né, naquilo exterior, mas sim que a gente se atente ao fundo, o propósito daquelas revelações para que elas tenham sobre nós uma, uma, um impacto de nos favorecer o direcionamento das nossas atenções e o entendimento daquilo que nós precisamos fazer hoje. Esse que é o propósito. Agora, se a gente busca, por outro lado, esse tipo de informação para satisfação de vã curiosidade, aí nós entramos em um grande problema.
Porque olha só, se for para nossa edificação e instrução, as revelações são verdadeiras. E nesse caso, feitas quase sempre de maneira espontânea e de modo inteiramente previsto. O que acontece então, caso eu, com aquele desejo secreto ali de satisfação das minhas curiosidades, vou lá em algum lugar para consultar e procurar informações ou notícias a respeito do meu passado? O que acontece? Porque a gente poderia falar assim, poxa, mas eu recebi ali uma informação, uma revelação. E se a gente analisa a nossa consciência, muitas das vezes nós não estávamos ali com propósitos sérios, né? Lá no íntimo, talvez aquilo ali fosse realmente para satisfação da nossa curiosidade. O que acontece então? Olha só que interessante, né? Por que alguns espíritos nunca se recusam a fazer esta espécie de revelações? Olha só a resposta que os espíritos nos dão. São espíritos brincalhões que se divertem à nossa custa. Em geral, deveis considerar falsas ou, pelo menos, suspeitas todas as revelações desta natureza que não tenham um fim eminentemente sério e útil. Aos espíritos zombeteiros apraz lisonjear o amor próprio, por meio de pretendidas origens. Ou seja, falar que você é de, nossa, tal origem, sobrinho do rei tal, né? Você está lisonjeando o amor próprio, ou seja, enaltecendo a sua vaidade, né? Aumentando a sua vaidade. Há médiuns e crentes que aceitam como boa moeda o que lhes é dito a esse respeito e que não veem que o estado atual de seus espíritos em nada justifica a categoria que pretendem ter ocupado. Ou seja, posso falar assim, né, receber sim uma revelação, né, por esses espíritos que estão buscando, né, brincar às nossas custas. Olha, você foi ali um trabalhador lá na época de Kardec, trabalhou ali com Kardec, né, na construção da doutrina espírita. Poxa, nossa, rapaz, como que eu trabalhei lá, né? Que é isso? Sou um espírito, não, elevado, né? Mas vamos parar e pensar um pouquinho. Vamos analisar a nós mesmos, a nossa essência espiritual, avaliar os defeitos, né, as imperfeições que eu carrego dentro de mim mesmo, avaliar as minhas dificuldades interiores, a minha essência espiritual. Se eu faço um exame disso, né, estou colocando de uma maneira geral e inclusive com relação a mim mesmo, né, eu vejo claramente que eu estou longe dessas condições pelo tanto de imperfeições que eu carrego dentro de mim e por reconhecer quantas as dificuldades que me colocam como característico de um espírito ainda muito imperfeito que precisa trabalhar muito pela elevação de si mesmo. Né? Então é isso que ele está falando aqui, ó. Há médiuns e crentes que aceitam com boa moeda o que lhes é dito a esse respeito e que não veem que o estado atual de seus espíritos, olha só, o estado atual de seus espíritos nada justifica a categoria que pretendem ter ocupado. Então, a gente precisa ser sincero, né, e analisar com, né, honestidade a nós mesmos. Isso não é nenhum mal. Aliás, este é o objetivo: fazer com que a gente avalie a nós mesmos de uma maneira honesta, segura, porque o propósito de nós estarmos aqui é justamente este reconhecimento para que a gente possa trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento. Ou seja, estamos aqui com o propósito de nos aperfeiçoarmos. Quer dizer, o que eu vou aperfeiçoar em mim? Para que eu possa responder esta pergunta, é necessário que eu me conheça. E, portanto, a análise das nossas próprias características, incluindo as nossas próprias imperfeições, é de extrema importância para que eu possa redirecionar os meus esforços. Então, nós estamos aqui para isso. Não é aqui estes textos que nós estamos vendo, não tem como objetivo, né, denegrir ninguém ou dificultar, né, a ninguém a sua marcha. Muito pelo contrário. O objetivo é que a gente possa, então, reconhecer a nós mesmos, incluindo as nossas imperfeições, para que através desse exame, deste autoestudo, a gente possa conseguir ter mais oportunidades de elevação. É como se nós estivéssemos nos esforçando por nos despertarmos a respeito de nós mesmos com o objetivo de caminharmos com mais segurança. É essa a ideia, né? Então, olha só, continuando aqui, né? Só repetindo aqui, há médios e crentes que aceitam como boa moeda o que lhes é dito a esse respeito e que não veem que o estado atual de seus espíritos em nada justifica a categoria que pretendem ter ocupado. Vaidadezinha que serve de divertimento aos espíritos brincalhões, tanto quanto para os homens. Fora mais lógico e mais consentâneo com a marcha progressiva dos seres que tais pessoas houvessem subido em vez de terem descido, o que sem dúvida lhes seria mais honroso. Para que se pudesse dar crédito a essa espécie de revelações,
necessário seria que fossem feitas espontaneamente, por diversos médiuns, estranhos uns aos outros, e ao que anteriormente já fora revelado. Então, sim, razão evidente haveria para crer-se, né? Nós temos nesta última frase, né, essas últimas duas frases, esses ensinamentos do Kardec, né, algo relacionado à própria construção da doutrina espírita, que é baseada na universalidade do ensino dos espíritos. Ou seja, aquilo que nós recebemos como instruções e que foi codificado, né, por Allan Kardec e que constrói, portanto, a base da doutrina espírita, partiu de uma série de revelações, também das observações, dos estudos que foram feitos, né, e que foram conseguidos a partir de diversos espíritos por meio de diversos médiuns, que, fornecendo ensinamentos e informações em concordância e em ressonância com um propósito maior, constitui, portanto, uma base verdadeira e sólida que Kardec nos traz como fonte para a doutrina espírita, né? Então, obviamente que esse estudo também deve ser feito por nós, né? E quando, portanto, né, nos depararmos com algum tipo de informação ou de revelação, nós precisamos ter muitos cuidados, como a própria doutrina espírita nos dá o exemplo, para que a gente não caia com informações errôneas ou que nos traria mais prejuízo do que benefício. É necessário, portanto, que a gente tenha cuidado e que, se algo tivesse que, de fato, né, chegar até nós, que nós avaliemos o fundo da mensagem, o propósito da mensagem, se ela realmente tem como fins sérios para o nosso adiantamento, né, e que a gente observe que se ela vem, portanto, de várias fontes, de diversas circunstâncias, né, por meio de vários médios, isso poderia, então, também nos auxiliar a ter mais certeza de que aquela revelação tem, de fato, um propósito mais sério, né? Então, são vários aspectos a serem considerados. E aí ele continua, né, Kardec. Assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, segue-se que também nada podemos saber do gênero de existências que tivemos, da posição social que ocupamos, das virtudes e dos defeitos que em nós predominam. Não. Isso pode ser revelado porque dessas revelações podeis tirar proveito para vos melhorares, né? É o que foi dito aqui, ó. Conforme o objetivo, se for para a vossa edificação e instrução, nunca, porém, para a satisfação de vã curiosidade, né? Então, é o que está falando aqui. Isso pode ser revelado porque dessas revelações podeis tirar proveito para vos melhorardes. E aí coloca, aliás, estudando o vosso presente, podeis vós mesmos deduzir o vosso passado. Então, esse, é, é, este ensinamento, esse conceito aqui para nós, ele é extremamente importante, né? Que é o estudo do nosso presente, ou seja, o estudo das nossas características, da nossa essência espiritual, para que a gente possa, através desse autoconhecimento, reconduzir ou conduzir melhor o nosso caminho, ou seja, com o objetivo de nos melhorarmos. Este é o grande propósito deste estudo, né? O esquecimento do passado, mais uma vez, ele é necessário na nossa condição espiritual. Neste mundo no qual nós vivemos, espíritos aqui, não os grandes missionários que vêm de outros mundos encarnam entre nós, com o fim de nos auxiliarmos ao progresso espiritual. Não, estamos considerando nós aqui os espíritos que estão ainda na categoria dos espíritos que habitam o mundo de provas e expiações, né, que precisam resgatar o seu passado, né, expiar o passado e progredir também. Estamos falando de nós. É necessário que nós tenhamos esse esquecimento. Do contrário, nós teremos gravíssimos inconvenientes nas nossas relações sociais. Porém, o estudo da nossa própria essência espiritual nos dá grandes oportunidades de entendermos aquilo que nós fomos, aquilo que nós fizemos e que hoje nós temos como possibilidade de reconstruir. Essa que é a grande ideia. E olha que interessante. Ainda se pergunta aqui, alguma coisa nos pode ser revelada sobre as nossas existências futuras? Por essas questões que nós já estudamos aqui anteriormente, a gente já consegue ter uma ideia da resposta, né? Se for para nos auxiliar, né, tudo bem. Mas é importante de reconhecer, se a gente tivesse algum tipo de revelação a esse respeito, nós teríamos o nosso livre-arbítrio muito prejudicado novamente. Então vamos ter muito cuidado com esse tipo de revelação, né? Porque olha só, muitas das vezes são espíritos brincalhões que podem se divertir à nossa custa, né? Em geral, devem considerar falsas, ou pelo menos suspeitas, todas as revelações desta natureza, que não têm um fim eminentemente sério e útil. Então vamos ver o que eles nos falam aqui, ó. Alguma coisa nos pode ser revelada sobre as nossas existências futuras? Não. Tudo que tal
tudo o que a tal respeito vos disserem alguns espíritos não passará de gracejo, e isso se compreende. A vossa existência futura não pode ser de antemão determinada, pois que será conforme a preparardes pelo vosso proceder na terra, e pelas resoluções que tomardes quando fordes espíritos. Olha que interessante. Quanto menos tiverdes que espiar, tanto mais ditosa será ela. Saber, porém, onde e como transcorrerá essa existência, repetimos-la, é impossível, salvo o caso especial e raro dos espíritos que só estão na Terra para desempenhar uma missão importante, porque então o caminho se lhes acha, de certo modo, traçado previamente. Então, vejamos aqui, né? Aquilo que nós estamos vivendo aqui, nesse exato momento, nesse presente, constitui as portas, né, que nós estamos abrindo, que determinam ali o nosso caminho a ser trilhado. Então, não adianta eu receber algum tipo de revelação falando que eu vou ser um futuro governador do estado X, um exemplo, né, simples aqui, né, hipotético, né, só para a gente imaginar, né, que eu vou ser um governador, mas sendo que as ações que eu faço aqui hoje de nada tem relação com aquilo que foi dito. É muito mais importante eu reconhecer aquilo que eu estou fazendo aqui hoje e ter como objetivo não coisas puramente exteriores ou que vão me enaltecer a vaidade, mas sim que eu possa pensar nesse meu presente como sendo um meio pelo qual eu vou ter a oportunidade de exercer as correções em mim mesmo, ou seja, a reforma necessária em mim, no meu interior, que me vão auxiliar a ter um futuro mais feliz, mais ditoso. É isso que importa, né? Aqui ele falou aqui, né? Quanto menos tiveres de espiar, tanto mais ditoso será o seu futuro. É isso que importa. Ou seja, não é aquilo que eu vou ser em termos de posição ou de coisas exteriores, mas assim aquilo que eu vou ser internamente. Quais as imperfeições que eu vou conseguir eliminar de mim mesmo. Quais os valores morais que eu vou ter adquirido em mim como consequência do meu presente agora, das ações que eu estou fazendo nesse atual momento. É isso que realmente importa, né? Então, qual seria a grande vantagem de ter revelações a esse respeito? E o Kardec também nos traz um esclarecimento muito importante com relação ao conhecimento do futuro, né? Ele nos auxilia a compreender que quanto mais se eleva o espírito na hierarquia espírito, quanto mais ele se engrandece enquanto espírito, mais clara é a ideia do futuro que ele tem diante de si, né? Agora, espíritos pouco adiantados ou menos adiantados vão ter um conhecimento do futuro, né, que seria muitíssimo limitado. E o Kardec nos traz esse ensinamento, né, nos dando uma analogia para que a gente pudesse compreender o que acontece. Ele faz uma analogia da seguinte forma: vamos imaginar um espírito elevado como sendo uma pessoa que estivesse no alto de uma montanha. Essa pessoa no alto de uma montanha tem uma vista muito mais abrangente. E ele nos traz ou faz essa analogia com um espírito muito elevado que, para ele, a visão do passado, do presente e do futuro está ali de uma maneira muito mais ampla. Ele tem esta visão, essa faculdade engrandecida. Agora, uma pessoa que está lá na base da montanha, que enxerga poucos metros à sua frente, né, ele não tem essa visão tão abrangente quanto aquele que está no topo da montanha. E isso corresponde, portanto, numa espécie de analogia, aos espíritos que ainda são relativamente muito pouco elevados. Conseguem enxergar um passado muito pouco distante, que corresponde àquilo que eles acabaram de vivenciar, quanto aquilo que seria a consequência daquilo que eles estão fazendo naquele exato momento. Então, o conhecimento do futuro também está associado ao grau de elevação dos espíritos. E quanto mais elevado o espírito, maior é esta visão, também temos que considerar que é, é, com mais propriedade, ele reconhece que tais revelações atrapalhariam muito o livre-arbítrio daqueles que estão vivenciando alguma coisa. E que ele só faria esse tipo de revelação caso fosse extremamente útil e para auxiliar no progresso espiritual de alguém ou de uma comunidade, da sociedade como um todo. Portanto, é necessário que a gente compreenda essas coisas para que a gente não caia no erro de se levar pela curiosidade tanto do passado quanto do futuro, em detrimento do que verdadeiramente importa, que é o nosso presente e a nossa transformação moral, os esforços que nós fazemos para nos transformarmos moralmente agora, porque é isso que vai determinar o meu futuro. Não adianta eu pensar no meu futuro como sendo tal coisa, sendo que agora eu não faço nada para me melhorar e para conseguir chegar a determinado lugar. É isso que importa. Os ensinamentos dos espíritos nos chegam para que a gente tenha clareza
da importância que é do esforço que nós fazemos no presente e nunca para a satisfação das nossas curiosidades, né? A questão 396 fala o seguinte: algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Há nisso simples ilusão? Algumas vezes é uma impressão real, mas também frequentemente não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, por quanto pode ser efeito de superexcitada imaginação. Mais uma vez, né? É o importante a gente reconhecer a nossa essência mesmo, né? E não se apegar muito a esse tipo de ideia, né? Como eles falam aqui, né? Precisa o homem pôr-se em guarda, porque pode ser efeito da imaginação muito superexcitada, né? E para a gente terminar aqui, né? Esta, esta parte aqui, né? É, a questão 397, para a gente terminar. Nas existências corpóreas, de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores. Ou seja, hoje aqui, no nosso mundo muito material, o nosso corpo muito grosseiro, isso impede ou influencia que o espírito tenha acesso a todas as suas faculdades de maneira integral, né, plena. Isso nós entendemos. Agora, sabemos que o espírito progride e que à medida que ele vai evoluindo, ele passa também por outros mundos. Ou seja, em mundos mais adiantados e que recebe espíritos que estão em condição ou que apresentam condições de progresso espiritual, né, características de progresso que se assemelham. Então, cada um dos mundos oferece uma morada adequada ao grau de elevação dos espíritos que ali habitam. Quer dizer que se nós nos esforçarmos por evoluirmos, em determinado momento nós também passaremos para mundos mais adiantados. Será que nesses mundos mais adiantados, a recordação que nós temos do passado pode ser um pouco mais abrangente, pode ser um pouco mais clara do que aquela que nós temos aqui hoje? Essa que é a pergunta. Sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. Quer dizer, em mundos mais adiantados, onde o corpo que serve ali de instrumento para o espírito encarnado, esse corpo é menos material, menos grosseiro, mais sutil, esta influência do corpo, né, a influência do organismo sobre a manifestação das faculdades plenas do espírito, acaba ficando menor. E ele, portanto, tem mais possibilidades do exercício pleno das suas faculdades, o que inclui também as suas faculdades mnemônicas, ou seja, as suas faculdades de memória. E, portanto, ele tem, então, menor influência sobre estas características e ele acaba lembrando mais, né? Então, é isso que está dizendo aqui. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, nas instruções dos Espíritos, nos é trazido alguns ensinamentos a respeito disso também, no item Limites da Encarnação, né? Vamos ler aqui o que nos fala. Quais os limites da encarnação? Ou seja, será que a gente vai viver ou passar por encarnações, né, por 1000 encarnações, e aí acabou? Olha só que interessante. A bem dizer, a encarnação carece de limites, ou seja, não tem limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. Olha quanta informação importante, quanto conhecimento aqui, né? Porque, quer dizer, o nosso corpo, portanto, à medida que nós evoluímos e passamos para outros mundos, nesses mundos mais adiantados, o espírito reveste, utiliza um corpo que é cada vez menos material, ao ponto de se elevar tanto que esse corpo chega a se confundir com o próprio perispírito, de tão fluídico que ele é. E nesse sentido, a gente conclui que a materialidade, sendo menor, acaba influenciando menos na possibilidade de manifestação das faculdades do espírito. É como se o corpo, que era muito opaco, que bloqueasse a manifestação das faculdades do espírito, como o nosso aqui o é, por ser muito grosseiro, vá se tornando cada vez menos opaco, vai se transformando cada vez mais transparente e permitindo que o espírito pudesse, portanto, ter menos bloqueio, né, com relação à possibilidade de manifestação dessas faculdades. A gente fala opaco, transparente, não por características
de opacidade, né? Se essa palavra existe, ou de transparência. Não por isso, não. É porque a gente faz uma analogia com relação à luz. A gente faz uma analogia, uma comparação, como se fosse a luz tentando atravessar aqui o livro, né? Esse livro é opaco, ele coloca um obstáculo à manifestação da luz. Mas à medida que eu tenho um objeto que é transparente, né? Então a luz atravessa esse objeto mais facilmente. É essa analogia que nós estamos fazendo. Não que o corpo vá ficando transparente, não é isso, não. Tá? E eles até continuam aqui. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, né? Não é só o corpo que vai ficando menos material, mais sutil, né? O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos espíritos puros. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhe ficam presos como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhe estejam confiadas. Olha que interessante. Se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, né, vamos falar assim, existem limites de encarnação na Terra, vamos considerar desse outro ponto de vista? Será que a gente passa aqui por um número limitado de encarnações? Né? Se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Quer dizer, quero passar para um mundo mundo de regeneração, ou quero permanecer em um mundo que está passando de provas e expiações para o mundo de regeneração. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me regenerar. Eu tenho que trabalhar por conquistar em mim as condições espirituais para que eu esteja com possibilidades adequadas a viver naquele mundo. Sou eu que preciso me transformar para que eu permaneça naquele mundo. Né? Deve-se também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que liga o seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. E isso também é muito importante naquilo que nós estávamos estudando, ou que estamos estudando hoje, porque se acontece uma revelação, quer dizer, esta revelação pode partir de um espírito, sim, né? Mas este espírito sabe mais ou menos, ele é mais ou menos livre, esclarecido, ele é mais ou menos feliz ou infeliz. Ele pode ter propósitos sérios ou não, assim como nós aqui, enquanto encarnados. É necessário refletir, portanto, né? Bom, vamos terminando por aqui esse estudo, né? Porque acho que teve muitos conceitos, né? Muito assunto, né? E a gente acaba terminando por aqui. Mas continuaremos, né, este estudo em um próximo vídeo, né, em próximo estudo. Então, assim, agradecemos muito a Deus, a Jesus, aos nossos bons espíritos que nos assistem, que nos influenciam, estudam, que nos inspiram, né? Agradecemos a eles pela sua dedicação e agradecemos pela oportunidade do estudo, né, que nos esclarece tanto. Então, nós ficamos por aqui. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até um próximo estudo.